Vamos agora aprender a representar semiplanos, quer seja pela sua abordagem analítica, quer seja graficamente, ou seja, fazer o seu desenho. Estas questões poderão ser colocadas das duas formas, pode-nos ser dado o desenho do semiplano e pedir a condição que representa, ou pode-nos ser dada a condição e nós teremos que desenhar. Ok? Eu vou então tentar fazer aqui a correspondência destas duas situações. E para isso eu vou fazer alguns exemplos. Tenho então aqui 6 referenciais, onde eu vou fazer exemplos de semiplanos. Então reparem, semiplanos, será o que é um semiplano? Semi, metade, é metade de um plano. E isto porquê? Porque nós vamos ver condições que realmente dividem o plano todo ao meio. Reparem que um plano é algo infinito, nunca mais, portanto, não tem fim, não é? Não tem início nem tem fim, é algo que se expande de forma infinita. Portanto, como é que eu poderei ter um semiplano? Para ter um semiplano basta-me ter uma reta. Se eu tiver uma reta, já sei que para um lado da reta está metade do plano, para o outro lado da reta está metade do outro plano. Então eu vou para já trabalhar com as retas que conhecemos até agora, que são então retas verticais e horizontais, portanto paralelas aos eixos, e as bissetrizes aqui dos quadrantes, a bissetriz dos quadrantes ímpares e a bissetriz dos quadrantes pares. Vou fazer alguns exemplos. Pronto, neste caso vou fazer o exemplo aqui de uma reta vertical. E vou fazer como exemplo ela estar a passar aqui, por exemplo, atenção, esta reta pode até não parecer, mas é paralela ao eixo dos y, ok? Nós temos então aqui x, y. Isso será igual para todos. Está a passar então aqui no 3, portanto, x, y, e eu vou pintar esta zona. Reparem que eu estou aqui a definir um semiplano, porque o plano todo seria dado por todo o plano, não é? Como nós poderemos ver, tudo. Neste caso, se eu estou só a pintar o que está desta reta para o lado direito, eu estaria a pintar, eu posso dividir aqui o plano em metade. Metade do que está aqui para o lado direito, metade está para o lado esquerdo. Por isso eu estou aqui a fazer um semiplano, ok? E eu vou aqui fazer outro. E reparem, eu vou fazer quase parecido para depois chamar a atenção aqui de uma diferença. Reparem que isto é diferente depois nas condições. Eu ali fiz uma linha a tracejado e aqui fiz uma linha cheia, ok? E agora estou a pintar tudo, portanto este é o eixo do x, y, estou a pintar na mesma tudo o que está para este lado. Portanto, aparentemente pode parecer que esta região é igual a esta que está aqui atrás e pode ser parecida, mas não é bem igual, ok? Tenho aqui o eixo do x. Vou agora fazer aqui uma reta horizontal e pintar uma das partes. Vou fazer, por exemplo, aqui uma reta horizontal, assim totalmente preenchida, a passar aqui no 5, e vou pintar, tanto faz, o de cima ou de baixo, depois logo vamos ver como é que se escreve a condição. Neste caso vou pintar a parte de baixo, ok? Pronto. E agora vou, portanto, x, y, vou então aqui fazer com a bissetriz. Portanto, vou fazer aqui a bissetriz, que é aquela reta que nós também já conhecemos. Neste caso vou fazer também a tracejado. Reparem que aqui estar ou não estar a tracejado é relevante. Já vamos ver porquê, ok? Já vamos ver melhor porquê. Vou então fazer aqui a bissetriz. Esta é a bissetriz y igual a x, não é? E vou pintar um dos lados para ter um semiplano. Bom, para ter um semiplano vou pintar, por exemplo, este lado aqui de baixo. Podia ser o outro, não é? Depois já vamos ver então qual é a condição que define este semiplano. Ora, x, y, ok? Vou fazer ainda aqui outra, portanto, neste caso vou fazer y igual a x toda preenchida, ok? Y igual a x e vou pintar a parte de cima agora, para vermos a diferença das duas, ok? Pintei esta parte, portanto, x, y. E agora vou fazer então com a outra bissetriz. E temos aqui algumas situações, claro que não as conseguimos colocar todas, mas estão aqui todas as situações, portanto, todas as outras poderemos ter como base alguma destas, ok? Portanto, y igual a menos x e vou pintar, por exemplo, aqui a parte de baixo. E agora o desafio é eu escrever então uma condição que me represente cada uma destas regiões, cada um destes semiplanos, ok? Eu vou então aqui escrever agora outra vez a preto,
Vamos então pensar aqui na primeira. Reparem, para eu escrever a condição que me representa este semiplano, devo pensar desta maneira. Qual a particularidade, que característica comum há a todos os pontos que estão aqui pintados? Portanto, eu tenho estes pontos todos aqui pintados, o que é que eu poderei concluir? Há algo que todos estes pontos verificam. Reparem que eu sei que esta é a reta x igual a 3, mas eu não tenho só os pontos em cima da reta x igual a 3, até porque está tracejado. Eu tenho todos os pontos que estão com um x com uma abscissa superior a 3, não é? Eu diria que todos os pontos desta região a laranja aqui, a abscissa é superior a 3. Qualquer ponto que eu encontre aqui nesta região, que eu procuro aqui, eu tenho a certeza que o seu x é superior a 3, em todos eles. E, portanto, a condição que me vai definir esta região, este semiplano, é x maior do que 3. E aqui é que está a diferença entre o ser atracejado ou não. Se eu tiver a linha atracejado, quer dizer que o 3 não conta. Então coloco x maior do que 3. Nesta situação, eu já vou colocar x maior ou igual a 3. Porquê? Porque a linha está preenchida. Então, os pontos que têm abscissa igual a 3 também contam. E aqui não contam para a região. Ok? Portanto, quando eu tenho o desenho e quero fazer a condição que me define este semiplano, eu vou ver qual a particularidade. O que é que todos os pontos que estão ali pintados verificam em simultâneo? Há de haver algo que eles têm em comum. Todos. Então escrevo isso. Neste caso, todos os pontos deste plano têm o x, têm a abscissa maior ou igual a 3. Ok? Bom, neste caso aqui, nós olhamos para esta região, para este semiplano, e vemos o que é que há em comum a todos os pontos deste semiplano. Neste caso é o y, acontece qualquer coisa no y, porque eu relativamente ao x não posso dizer nada, vai aqui de menos infinito até mais infinito. Mas o y, eu não tenho nenhum ponto aqui cujo y seja superior a 5, não há nenhum. Todos os pontos que aqui estão, a sua ordenada, o y, é sempre inferior ou igual a 5, porque a linha aqui está preenchida. Então colocamos y menor ou igual a 5. Reparem, esta condição, y menor ou igual a 5, representa esta região. Se por acaso a questão nos fosse colocada ao contrário, ou seja, davam-me esta condição, y menor ou igual a 5, o que eu tinha que fazer era pintar, no meu referencial, pintar todos os pontos que verificassem esta condição. Ok? Vamos ver agora aqui os semiplanos com as bissetrizes. Reparem, sabendo eu que esta linha que está aqui tracejada é a linha y igual a x, uma vez que está tracejada eu já sei que não conta, que não vai contar para a minha região. E o que é que eu tenho? Eu tenho pintada a parte de baixo. Então eu tenho que pensar assim, relativamente aqui à parte de baixo, o que é que eu posso concluir tendo como base de análise o x e o y, a ordenada e a abscissa, não é? O que é que eu posso concluir aqui? Será que o y é sempre maior do que o x ou será o contrário? Reparem, eu tenho aqui este ponto, vamos supor que eu tenho aqui o 3. Se eu tenho aqui 3, aqui também será 3, não é? Porque está em cima da bissetriz, 3, 3. Então, se eu avançar para este lado, imagina que eu avanço aqui para o 5 e mantenho aqui o 3. Neste ponto, este ponto tem coordenadas, portanto, 5, 3, não é? E o que é que nós sabemos então? Qual é que é maior? É o x ou é o y? Bom, o x é maior, não é? E será que isto acontece em todos os pontos desta região? Será que o x é sempre maior? Será que o y é sempre menor? Acontece realmente. Vocês podem testar o ponto que quiserem, podem ver o ponto que quiserem. Vamos dar aqui outro exemplo com valores negativos. Por exemplo, temos aqui o menos 4. Então, nós sabemos que aqui também terá o menos 4. Então vamos arranjar um ponto mais aqui para baixo para estarmos nesta região. Reparem o que é que aconteceu. Eu mantive ali o menos 4 e aqui vim para o menos 5. As coordenadas deste ponto serão menos 4, menos 5. Reparem, não se enganem agora com os negativos.
Qual é maior e qual é menor? Reparem, o x é maior do que o y. Okay? O menos 4 é maior que o menos 5, porque está mais perto do zero. Estamos a falar de valores negativos, ok? Portanto, não se enganem aqui, o menos 4 é maior do que o menos 5. Okay? Eu prefiro estar a dever 4 euros do que estar a dever 5 euros. Ok? Portanto, é melhor ter o menos 4 do que ter o menos 5. O menos 4 é maior que o menos 5. Portanto, a condição que define esta região aqui laranja, sem ser então a linha, porque está tracejado, será y menor do que x. Ok? Y menor do que x. Bom, relativamente a estas retas, há aqui um truque prático que é o seguinte. Se pintarmos a parte de baixo do semiplano, portanto, estando aqui nas bissetrizes, se pintarmos a parte de baixo, colocamos o sinal menor. Se pintar a parte de cima, como é aqui o caso, vamos colocar o sinal maior. Mas isto deve ser percebido, ok? Por exemplo, eu vou aqui fazer uma outra análise. Tenho aqui o 2 em cima da linha. Aqui também terei o 2. Este ponto, o que é que acontece relativamente a este ponto? O 2 manteve, não é? E aqui veio para o 3, por exemplo. Qual é que é maior? As coordenadas são 2, 3. Atenção que isto é sempre x e y. Reparem que neste caso o y já é maior, não é? Portanto, nós vamos ter aqui y maior ou igual, neste caso é maior ou igual, porque a linha está preenchida, ok? Y maior ou igual que x, ok? Bom, e aqui temos um caso idêntico, reparem. Y igual a menos x seria esta aqui. Como estamos a pintar a parte de baixo desta reta, este semiplano, nós iremos ter y menor do que menos x. E neste caso é só menor, porquê? Porque a linha está a tracejado, ok? Se a linha está a tracejado, então será só menor. Bom, vocês podem experimentar com um ponto, reparem, eu vou dar novamente um exemplo, eu tenho aqui 2, 2. Estão um bocado baralhados, não sabem se é maior ou se é menor, não é? Poderão fazer o seguinte, vamos arranjar um ponto aqui, vamos encontrar um ponto, aqui é menos 2, ok? Vamos encontrar um ponto desta região, que eu quero representar, por exemplo, aqui o menos 3, não é? É o ponto 2, menos 3. Será que este ponto verifica esta condição que eu aqui escrevi? Vamos colocar, este é sempre x e y, ok? x e y. No lugar do y vou colocar o y, menos 3. No lugar do x vou colocar o 2. Será que menos 3 é menor que menos, neste caso, menos 2? É verdade, menos 3 é menor que menos 2. Logo, quer dizer que esta condição está correta. Define, porque este ponto, eu substituí um ponto da região que está pintada nesta condição e deu verdadeiro. Ok? Logo, a condição está correta. Poderemos utilizar esta técnica, ok? Bom, só resumir aqui para ficar clara a estratégia de como proceder. Se nos for dado o desenho e pedirem a condição, nós temos que ver o que é que todos os pontos daquele desenho têm em comum. Se nos for dada a condição e pedirem para desenhar, eu vou ter que pintar no referencial todos os pontos que verificam a condição. Ok? É claro que isto tem que ser praticado, mas quando falamos então de semiplanos, estamos a falar destas condições, ok? Bom, então, até uma próxima!